O vídeo começa com o Nair dizendo: "Caramba, o que nós temos aqui?" Ele pergunta como ela vai e ela diz que está bem. Ele fala que ela é incrível e como ela diz que sabe disso, ele pergunta por que ela é tão rude. Ela pergunta por que ele acha isso, ele fala porque ela disse que sabe disso. E ela fala que ela sabe que ela é bonita. Ele pergunta qual o nome dela e ela pergunta porque ele quer saber qual o nome dela e ele fala que o nome dele é Nair. Ele fala que ela continua andando, pede pra ela parar e diz que ele quer falar com ela rápido. Ele se apresenta e ela diz que é um prazer conhecê-lo. Ele pergunta qual o nome dela, mas ela diz que ela não tem nome. Ele pergunta se ela não sabe e ela diz que ela não gosta que as pessoas saibam o nome dela. Ele pergunta por que não e ela diz porque ela não conhece. Ele fala que eles podem mudar isso, diz que ele é novo por ali e que o nome dele é Nair. Ela pergunta se ele é novo por ali e ele diz que sim. Ela pergunta da onde ele é e ele fala que é de Ohio. Ela pergunta se ele é de Ohio e ele também pergunta da onde ela é e ela fala que ela é da Geórgia. Ele pergunta quanto tempo ela está por ali e ela diz que não há muito tempo. Ela fala que ela também é nova por ali e ele pergunta se é verdade e ela diz que sim. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Nina. Ele pergunta se o nome dela é Nina e diz que é um prazer conhecê-la novamente. Ela fala que é um prazer conhecê-lo e ele pergunta se ela tem Instagram, mas ela diz que não. E mais uma vez ele pergunta se ela não tem Instagram e ela diz que não. E ela se adianta e diz que também não tem o número. Ele pergunta se ele não pode pegar o número dela e ela diz que não tem. Ele fala que ele está vendo o telefone na mão dela, mas ela diz que só usa para tirar fotos. Ele pergunta se ela tem namorado, mas ela diz que não. Ele pergunta então como ele vai poder encontrar com ela e ela diz que eles podem se esbarrar no clube. Ele pergunta no clube e ela diz que sim e fala que eles podem se encontrar por lá. E depois que ela fala que ele não precisa do número dela para isso, ele diz que tudo bem e deseja um ótimo dia para ela. E ela diz que para ele também. Ele caminha em direção ao carro e diz: "Tá bom se encontrar no clube", e fala que ele já sabe o que isso significa. Ele fala que ele também não vai julgar e que cada um faz as suas escolhas. Ele fala que agora ela está voltando e que isso é engraçado. E fala também que nós vamos ver o que ela vai dizer. Ela pergunta se é dele e ele pergunta o que ela disse e ela pergunta se esse carro é dele e ele diz que sim. Ele fala que é claro que o carro é dele e pergunta e aí. Ela fala que o carro dele é muito legal e ele agradece. Ela fala que está muito quente ali e pergunta se ela pode entrar, mas ele diz que não e fala que não deixa qualquer uma entrar no carro dele. Ela pergunta se ele não quer mais conversar com ela, ele fala que queria no começo, mas que agora perdeu o interesse. Ela fala que vai compensá-lo pelo começo e ele pergunta como. Ela fala que primeiro ele vai ter que deixar ela entrar para ele saber e ele fala que não está ouvindo e pede para ela dar a volta. Ele pergunta o que ela disse, ela pergunta se ela pode entrar e fala que vai mostrar pra ele. Ele pergunta se ela quer entrar e diz que ele não deixa estranhos entrar no carro dele. Ela pergunta se ele não a quer dentro do carro dele. Ele começa a dizer alguma coisa, mas ela fala que está muito quente ali. Ele fala que ela sabia que estava quente quando ela saiu de casa. Ela fala que ela é uma mulher e que está muito quente ali fora. Ele diz que ela já tomou a decisão dela, mas ela fala que não decidiu nada e que ela nem sabia que esse carro era dele. Ele fala que é claro que ela já escolheu o que ela quis e que ela não quis parar para falar com ele. E pergunta se ela não estava interessada no começo, por que está agora. E ela fala que ela vai explicar tudo para ele quando ela estiver dentro do carro. Ela fala que ela vai mostrar para ele e ele pergunta mostrar o quê? E ela fala que vai mostrar para ele. Ele fala que vai ser sincero e diz que ele não gosta de perder o tempo dele. Mas ela responde dizendo que ela promete que ele não vai perder o tempo dele. Ele pede para ela dizer o nome dela novamente. Ela fala que o nome dela é Nina. E como mais uma vez ela pede para entrar, ele pergunta por que ela está fazendo esse jogo. Ela fala que não está fazendo o jogo, ela só quer entrar porque ali fora está muito quente. Ele fala que entendeu e pergunta se ela pode dar uma volta para ele. Ela pergunta se agora ela pode entrar, ele fala que ela pode entrar, mas que ele não quer perder o tempo dele.
Ele pergunta e aí, e ela fala que lá fora está muito quente. Ele fala que ela já sabia que estava quente quando ela saiu de casa. Ela fala que é verdade, mas que esquentou ainda mais depois que ela saiu de casa. Ele pergunta se está muito quente lá fora e ela diz que sim. Ele pergunta então e aí, e ela fala então. Ele pergunta então o quê? E ela pergunta se ela pode ficar confortável. E ele diz que ela pode. Ele fala que ele gostaria de saber porque a energia dela mudou completamente de quando ela estava na calçada. Ela diz que quando ela estava conversando com ele na calçada, ela ainda não o conhecia. Ele pergunta se ela não voltou porque o carro dele chamou a atenção dela. Ela pergunta por que ele está achando isso. Ele fala porque ela mudou completamente depois de ver o carro dele. Ela diz que resolveu olhar para trás e pensou que deveria voltar para falar com ele. Ela fala que o carro dele estava brilhando nesse sol. Ele pergunta se então ela voltou por conta do carro e não por conta dele. Ela diz que desde o começo ela gostou dele e que eles poderiam ir para casa ver um filme. Ele fala que vai pensar melhor sobre isso e pede para ela sair, que ele quer ver uma coisa. Ela pergunta se ele quer que ela saia e ele diz que sim e fala que ele precisa ver uma coisa. E como ela fica ali sem entender, ele fala que ele quer que ela dê mais uma volta. Ela pergunta se ele quer que ela dê uma volta e ele diz que sim. Ele pede para ela dar uma volta e, percebendo que ele estava indo embora, ela pede para ele esperar, mas ele diz que já viu o suficiente. Onaie pergunta como ela está e qual o nome dela, mas ela pede para ele não se preocupar e diz que tem um lugar que ela precisa ir agora. Ele pergunta como assim não se preocupar e ela diz que tem um lugar que ela precisa ir. Ele pergunta por que ela disse isso e fala que ela não sabe o que ele ia dizer. Ela fala que só estava tentando ser legal, ele fala que ele não acha isso e em seguida pergunta qual o nome dela. Ela pede para ele não se preocupar e fala que ela precisa ir. Ele pergunta se ela precisa e se ela tem namorado ou algo do tipo, mas ela diz que não e fala que ela só precisa ir. Ele pede o número dela, mas ela diz que não. Ele fala que ele pode dar o número dele, mas ela diz que não e fala pra ele não se preocupar. E ele ainda faz ali mais uma tentativa, mas em seguida se despede dela. Ele fala que isso é muito louco, que ela foi muito rude, mas ao mesmo tempo com um sorriso no rosto. E já nesse momento, quando ela volta, ele pergunta e aí, e ela fala que gostou do carro dele. Ele fala que ela disse que ela tinha um lugar pra ir e pergunta se não é isso, e ela fala que pensou que ele pudesse dar uma carona pra ela. Mas ele diz que não e fala que não vai levá-la a lugar nenhum. Ela pergunta por que não e já ele pergunta como assim por que não. Ele pergunta se ele parece um motorista, mas ela fala que vai fazer companhia pra ele, mas ele fala que não precisa de companhia. Ele fala que ela acabou de dizer que estava ocupada e que tinha um lugar que ela precisava ir. Ela fala que voltou para pegar uma carona com ele, mas ele fala que isso não vai rolar. Ela fala que não é muito longe dali, ele fala que então ela pode ir andando. E como mais uma vez ela pede uma carona e ele pergunta carona pra quê? Ela fala porque assim eles vão conversando e vão poder se conhecer, mas ele fala que não. Ela pede pra ele dar uma olhada no carro dele e fala que ela gostou muito do banco vermelho. Ele pergunta o que isso tem a ver e ela fala que o carro dele é perfeito e que ela vai com ele. Ele fala que ela não estava interessada e pergunta se não foi isso. Ela fala que tem um lugar que ela precisa ir, mas que isso não significa que ela não estava interessada. Ele fala que ele pediu o número dela, mas que ela não quis dar o número pra ele. Ela fala que ela pode dar agora, mas ele fala que agora ele não quer. Ela pergunta por que não, e ele pergunta como assim por que não, e fala que ela não está sendo sincera. Ela fala que ela está sendo sincera, mas ele fala que ela não está. Ele fala que ele não acredita nela e deseja um ótimo dia pra ela. Ela pede pra ele sair do carro e ele pergunta sair pra quê? E em seguida diz pra ela que ele não gosta de perder o tempo dele. Ela fala que gostaria de conversar com ele e ele pergunta conversar sobre o quê? Ela fala que eles podem dar uma volta, conversar. Ele fala que ainda há pouco tentou fazer isso com ela, mas que ela não estava interessada. Ela fala que ela disse que estava com pressa e não que ela não estivesse interessada. Mas ele diz que ainda assim ele tentou pegar o contato dela pra conversar depois, mas que ela não quis. Ela fala que agora ela pode dar pra ele, mas ele fala que agora ele não quer. Ela pergunta
pergunta por que não e fala que ele vai poder ligar pra ela, mandar uma mensagem, e ele pergunta mandar uma mensagem pra quê? E ela diz caso eles resolvam sair, ela fala que eles podem sair e fazer alguma coisa. Ele fala que ele não vê sinceridade nela e que ele não quer perder o tempo dele. Ela fala vamos lá e pergunta se ele não gostou do que ele viu. Ele pergunta o que ela quis mostrar pra ele e já ela pergunta como se ele estava interessado, como assim de repente já não está mais. Ele pergunta se ela promete que ele não vai perder o tempo dele e ela fala que promete. Ele pergunta por que ele deveria dar mais uma chance pra ela e ela responde dizendo que eles não começaram bem, mas que eles deveriam recomeçar. Ela fala que vai com ele e que não seria bom ela ficar ali no meio da rua. Ele fala que ela já estava andando, mas ela diz pra ele que as pessoas a conhecem por ali. Ela fala que está muito quente ali e ele pergunta se ela pode dar mais uma volta. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que ela é dali mesmo. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Lillian. Ele fala que o nome dele é Nair e diz que é um prazer conhecê-la. E depois que ela também diz que é um prazer conhecê-lo, ele fala que vai sair. Ele sai do carro e fala Lillian, e ela diz que sim. Ela pergunta o que ele faz, ele fala que ele faz muitas coisas. Ela pergunta como que, ele fala que trabalha com criptografia e no ramo imobiliário. Bom, e depois de mais algum tempo ali conversando com ela, eles já tinham concordado em sair para comer. Só que como ela diz que ele que vai ter que pagar, ele fala que não vai pagar porque ele não é o namorado dela. Ele fala que ela está fazendo ele perder o tempo dele e ela diz que se isso é verdade porque ele ainda está ali. Ele fala que não seja por isso e diz que ele vai embora. E ela diz que tanto faz e deseja um ótimo dia para ele. Só que não demora muito e ela resolve voltar. Ele pergunta o que aconteceu e ela pede para ele abaixar o vidro. Ela fala que eles ainda não terminaram e ele pergunta o que ela quer. Ele fala que ela já estava indo e ela fala que é verdade, mas que ela resolveu voltar. Ela fala que ela decidiu ir embora porque ele não queria pagar a conta dela. E mais uma vez ele fala que ele não é o namorado dela. Ela pergunta se ela não merece, mas ele fala que eles nem se conhecem. Ela diz que ela pode ser a próxima namorada dele, ele fala que pode ser, mas que não é. Ele fala que se bem que ela é muito bonita e pergunta se ela pode dar mais uma volta. Ele fala que foi muito rápido e pergunta se ela pode dar mais uma volta. O Nair pergunta se está tudo bem e fala que ela é incrível, mas já logo de cara ela diz que não está interessada. Ele fala que só está tentando fazer uma amizade já que ele é novo por ali. Ela fala que não está com tempo para falar com ele e ele fala que o nome dele é Nair e pergunta qual o nome dela. Ela fala que precisa ir e ele pergunta se ela não pode parar para falar com ele. Ele fala que ele só precisa de 2 segundos, fala que ele é novo ali e diz que o nome dele é Nair. Ela pergunta o que ele disse e ele fala que não quer fazê-la perder tempo e diz que o nome dele é Nair. Mas ela diz que ele não faz o tipo dela e fala que sente muito. E já ele diz que já entendeu. Ele fala que as coisas mudam muito rápido e diz que isso é muito louco. Ela fala que o nome dela é Lee e ele diz que tudo bem e pergunta e aí. Ela pergunta se está tudo bem, ele diz que está tudo bem e mais uma vez pergunta e aí. Ela fala que sente muito e diz que não falou com ele porque ele é um estranho que chegou de uma maneira aleatória. Ela fala que é claro que esse carro é um carro muito legal e pergunta se é dele. Ele fala que é claro que o carro é dele e que ela está vendo ele dentro do carro. Ela pergunta se é assim que ele trata uma dama e ele pergunta como assim. Ele fala que só está tratando da mesma maneira que ela o tratou no começo. E como ela pergunta o que ele disse, ele pede para ela dar a volta. Ela fala que gostaria de conhecê-lo um pouco mais, mas ele fala que ela não quis conhecê-lo no começo. Ela fala que ele sabe que ela não pode sair conversando com todo mundo que se aproxima dela, mas ele diz que agora ela voltou. E ele fala que é por isso que ele não está conseguindo entender. Ela fala que só quis dar uma chance pra ele pergunta a chance pra quê, e ela fala para conhecê-lo. Ela pergunta o que ele vai fazer e ele fala que tem que tocar os negócios dele, que ele não tem tempo pra perder. E em seguida ele pede pra ela esperar, mas ela dá a volta.
Ela fala que o carro dele é muito legal e ele agradece. Ele pergunta quais são os planos dela pra hoje e ela diz que o carro dele realmente é muito bom e mais uma vez ele agradece. Ele pergunta quantas vezes ela vai dizer isso pra ele e ela fala que ela só gostaria de conhecê-lo. Ele pergunta sobre o trabalho dela e ela fala que no momento ela está trabalhando em um restaurante. Ele fala que entendeu e pergunta se ela gosta e ela fala que gosta muito e fala que é um lugar sofisticado. E fala também que ela ganha muitas gorjetas e que isso é bom. Ele fala que entendeu e pergunta se ela é solteira e ela diz que é solteira. Ele pergunta quantos anos ela está solteira e ela diz que cerca de 1 ano. Ele pergunta qual o tipo dela e ela fala que só é uma pessoa que gosta de coisas legais e que ela quer alguém que cuide dela. Ele pergunta o que ela tem para oferecer, já que ela quer alguém que cuide dela. E como ela fica ali sem saber o que dizer, ele pergunta se ela sabe cozinhar. Ela fala que se ela casar com alguém bem-sucedido, ela não vai precisar cozinhar. Ele pergunta o que ela disse e ela fala que é isso. Ele pergunta se ela quer alguém que cuide dela, contrate uma empregada e um chefe. Ela fala que não é o tipo de garota que gosta de cozinhar. Ele pergunta por que ela acha que merece tudo isso e diz que garotas bonitas tem muitas por aí. Ela fala que ela pensou que ele quisesse conhecê-la e que ela sabe que ela é bonita e que ela não precisa disso. Ele fala que ele não está querendo ser o namorado dela e que ela que quis voltar para falar com ele. Ele fala que tentou falar com ela no começo porque ele é novo na área e que estava tentando fazer apenas uma nova amizade. Ele fala que o máximo que pode acontecer entre eles dois é eles serem amigos e pergunta se ela entendeu. Ela diz que entendeu e fala que talvez eles possam ser amigos e diz que ela não sabe. Ela fala que vai sair e ele pergunta se ela já vai e ela diz que sim. Ela fala que não está conseguindo abrir e ele fala que é só apertar o botão e empurrar a porta. Ele fala que ele também acha que vai ser melhor ela sair e termina dizendo que com certeza ele não é o tipo de cara que ela está procurando.